Olá, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Brasil. Sejam bem-vindos ao canal Propósito Sem Opressão. Eu sou Roberto. Tema de hoje é: quem foi João Calvino? Como João Calvino viveu o seu propósito de vida? Lembrando que nós estamos fazendo uma série de vídeos, ok? Lembrando um pouco de vida desses homens, ok? Que viveram de uma forma extraordinária o seu chamado em Deus. As pessoas que viveram, esses nossos heróis na fé, que viveram de uma forma impactante, de uma forma que deixaram marcas na sociedade e na história, de modo como eles viveram a revelação que eles tiveram em Deus. Obviamente eu não vou conseguir falar tudo sobre, não vou conseguir falar de todos os nossos heróis na fé, mas eu escolhi alguns expoentes na fé, exatamente da forma que eles viveram as suas vidas, como eles impactaram a sociedade do seu tempo e ainda continuaram impactando pessoas até hoje, sobretudo cristãos, ok? Então, hoje eu vou falar de João Calvino, ok? Só que eu não vou falar aqui, não vou ficar falando toda a biografia de uma forma exaustiva, ok? Porque a biografia de João Calvino é interessante e tem muita coisa aí para ser falado, mas como eu não quero que esse vídeo fique extremamente longo, eu vou tentar encurtar, eu vou falar de uma forma resumida de fatos que nós achamos aqui que não podem passar batidos, né, sobre a vida de João Calvino, ok? Então, vamos lá. Quem foi então João Calvino, ok? João Calvino é um jovem francês, um jovem acadêmico, francês. Em primeiro momento, com 24 anos, ele vai concluir o seu doutorado em Direito, ok? Mas antes disso, nós gostaríamos de lembrar que João Calvino nasceu numa cidade do interior da França conhecido como Noyon, em 10 de julho de 1509, século XVI, ok? Nasceu nessa cidade, estudou como qualquer jovem, ele fez Direito, com 24 anos ele terminou doutorado em Direito. Era um jovem muito inteligente, um jovem reconhecidamente extremamente acadêmico, ok? Depois disso, do doutorado, ele decidiu ir para a Universidade de Paris, onde ele queria seguir os seus estudos teológicos para futuramente se tornar um frade, ok? Veja bem, era muito comum jovens de famílias ricas, jovens jovens promissores, de seguirem chamados eclesiásticos, de virarem sacerdotes. Então isso era muito comum nas famílias nobres, pessoas eruditos, pessoas com nível cultural muito elevado, se tornarem sacerdotes, frades. Ele sentiu esse chamado, então ele entrou na Universidade de Paris com a intenção de virar frade. Então ali ele mergulhou nos estudos teológicos, ok? Profundamente mergulhado no estudo teológico, ele focou mais os seus estudos na patrística, ok? Começou a estudar os pais apostólicos, pais apologetas, os primeiros pais na fé, e ele começou a estudar. Ali ele focou basicamente no estudo de Santo Agostinho, ok? Tanto que Santo Agostinho vai influenciar bastante a obra de João Calvino. Só que a Igreja Católica na época ele era muito assentado, muito voltado para a tradição da Igreja e baseado no filósofo escolástica. E isso vai moldar o modo de vida religiosa da Igreja Católica na época. Então João Calvino, como era um bom estudante, ele era uma pessoa extremamente dedicada, não vai demorar muito tempo, ele vai se tornar amigo do reitor da universidade, ok? Que por sinal eles compartilham da mesma visão. Inclusive um dos discursos desse reitor da universidade, quem vai escrever esse discurso disse, ok, que muito provavelmente foi o João Calvino,
porque alguns manuscritos ali foi encontrado com letras de João Calvino. E esse discurso foi um discurso que criticou profundamente o modo de vida da Igreja Católica na França e de forma geral, no continente europeu de forma geral. Então, esse discurso vai despertar um grande ódio, uma grande revolta da autoridade católica na época. Quando nós falamos autoridade católica, temos que levar em conta que a autoridade católica, ele não era apenas autoridade eclesiástica, era autoridade política também. Então, eles vão criticar esse formato da Igreja Católica, não só restringir assuntos religiosos, mas também muito voltar para assuntos políticos. Então, e o foco no tradicionalismo. Então, João Calvino começou a criticar esse aspecto junto com o então reitor da Universidade de Paris. Isso vai render uma grande antipatia sobre eles, e João Calvino vai ter que fugir da França, porque eles começaram a ser perseguidos, fugiu da França e foi para Genebra, ok? Para poder fugir, para não ser morto, para não ser capturado. Então ele se retirou, fugiu para Genebra. Ali em Genebra, chegando, então ali ele dedicou a seus estudos, mergulhado novamente nos livros de Santo Agostinho e no estudo da palavra, estudo da Bíblia. Ali então ele vai chegar à conclusão, começar a pavimentar a sua obra, embora na Basileia, pouco tempo depois na Basileia, que ele vai escrever a famosa Institutas Cristã. Ali então começou a ter contato muito mais profundo com a Bíblia, com o estudo da palavra e estudar Santo Agostinho, chegando à conclusão de que a nossa salvação é pela fé, e a teoria de predestinação de Santo Agostinho. Muitas vezes, quando nós falamos teoria de predestinação do calvinismo, a base dessa doutrina é de Santo Agostinho de Hipona, ok? Calvinismo vai estudar, aliás, Calvino vai estudar isso, ele vai aprofundar e vai exatamente ratificar a ideia de predestinação. A nossa salvação pela fé, ok? Não pelas obras, postulado pela Igreja Católica. E posteriormente, depois de tudo isso, João Calvino vai sair de Genebra e ele vai para Basileia. Ali na Basileia, na Suíça, era uma cidade com um grande número já de movimento protestante, ok? Vai ser reduto protestante, então isso vai dar mais segurança a Calvino, exatamente, continuar seus estudos. Ali então ele vai redigir suas Institutas cristãs, ok? Então, quais são pontos fundamentais então de João Calvino? Então, João Calvino, como nós falamos, nasceu em 10 de junho de 1509, na França, na cidade de Noyon. No ano de 1532, ele recebeu título exatamente de doutor em Direito em Orleans, ok? Até 24 anos, Calvino era católico, como, não só Calvino, como grandes, quase todos os reformadores que nós estudamos aqui, todos eram católicos. A ideia deles no início não era fundar uma outra religião, não era criar protestantismo, criar religião evangélica, nada disso, ok? A ideia deles é que haja reforma dentro da Igreja Católica e seguir a vida, ok? A ideia não era criar uma outra religião, criar uma outra denominação, nada disso. Eles queriam reforma. Lembrando que Calvino, ele conheceu obras de Lutero. Então, obviamente, ele já conhecia um pouco do Lutero, um pouco não, muito do Lutero, porque o Lutero vai pavimentar a teologia dele, ok? Embora a doutrina calvinista e luterana vai divergir em alguns pontos, ok? E essa grande divergência também vai vir por conta de seus seguidores de ambos reformadores, tá? Então, Martin Lutero, aliás, João Calvino conhecia um pouco de pensamento teológico de John Wycliffe, conhecia um pouco do pensamento teológico de John Huss, ele conhecia bastante de Martin Lutero e todos os movimentos, todas as ideias reformistas daquela época. Então ele tinha vantagem. E conhecedor de direito, então ele se articulava muito bem, escrevia muito bem. De maneira que isso permitiu ele
redigir o famoso Institutas Cristã, ok? Que vai ser hoje base exatamente de doutrina presbiteriana, ok? Então, assim, por suas ideias, então, contrárias a dogmas católicas, foi perseguido na França. No ano de 1536, o que é que vai acontecer? Ele vai fugir para Genebra, como nós falamos agora. Em 1540, ele vai casar, ok? Vai casar com uma senhora viúva, que inclusive vai ajudar muito João Calvino nas suas obras, no seu trabalho religioso, ok? E depois essa moça vai falecer na cidade de Genebra, ele mesmo vai falecer na cidade de Genebra com 54 anos, em 27 de maio de 1564. Veja bem, então João Calvino ele foi importante, teólogo cristão da Reforma, ok? Então ele teve um papel histórico extremamente fundamental, como Lutero teve na Alemanha, no processo da Reforma Protestante. Ele iniciou então esse movimento religioso que ficou conhecido largamente como calvinismo, como presbiterianismo, como huguenotes ou puritanos. Todos são movimentos que quer dizer a mesma coisa, que são nomes, termos que referem ao movimento da doutrina calvinista, ok? Então, chegando ali, vivendo ali na Suíça, e saiu dali e foi para Estrasburgo. Estrasburgo é uma cidade no norte da França, entre França e Alemanha. E ali ficou por um tempo, até que em um determinado momento começou uma guerra civil ali, exatamente ele estava voltando. Saiu dali para voltar para a Suíça, para a França, e impedido de passar por esse território por conta de guerra estava acontecendo, ele teve que voltar pela Genebra, pela Suíça, ok? Mas já tinha publicado Institutas Cristãs, ok? Que vai ser base do catecismo do movimento calvinista. Então, assim, voltando, e ele foi reconhecido por alguém, foi reconhecido como jovem escritor das Institutas Cristãs. Um dos adeptos ali, um dos líderes do movimento da Reforma, então instou ele, falou: olha, você precisa ficar para nos ajudar, que a cidade já tinha se tornado totalmente protestante, totalmente reformada, aderindo ideias de reforma, inclusive a ideia próprio Calvino. Já tinha lido, o povo tinha lido ali as Institutas que o próprio Calvino escreveu, e reconhecendo ele, convidaram ele para ele ficar, para poder conduzir aquele movimento nascente e crescente na Suíça. E o Calvino, como ele não queria nada, ele queria continuar enclausurado para se dedicar a estudo dele, dedicar à leitura da palavra, estudo do Evangelho, da Bíblia. Então, ele não queria nada liderar nenhum tipo de movimento. Então, essa liderança, ele falou: você tem que ficar, porque isso tudo que está acontecendo não aconteceu por acaso. É a vontade de Deus para a tua vida, e você não pode fugir da vontade de Deus. E ele insistindo, não aceitou. E esse camarada viu que Calvino não estava cedendo à pressão dele, a pedido e a pressão. Então, ele começou a amaldiçoar Calvino. Se você não assumir a liderança desse movimento da reforma, que está acontecendo, que está crescendo e está varrendo toda a Europa, como está acontecendo no passado na Alemanha, com Martim Lutero e outros lugares, Deus vai te amaldiçoar. Toda a sua reclusão, a sua reclusão para estudo da palavra vai ser amaldiçoada. Ele começou a proferir muitas maldições. Como o próprio Calvino diz, conta na sua história, na sua biografia, de que essa maldição começou a entrar profundamente sobre a vida dele, e começou a afetar profundamente a vida dele, que ele começou a sentir grande temor, acabou sucumbindo a esse pedido dessa liderança local, desse religioso local,
e acabou assumindo exatamente a liderança do movimento que estava crescendo, ok? Como que tinha base exatamente nas institutas do Calvino, ok? Então ali Calvino ficou em Genebra, começou o seu pastorado, começou a trabalhar ali, ia conduzir o novo movimento e o grande movimento que estava atingindo, varrendo toda a Europa. Lembrando que tempos atrás já estava avançando a reforma protestante com visão luterana. E nós estamos falando de lugar onde o luteranismo não havia crescido. Agora estava avançando uma nova visão, que é a visão que ficou conhecida então como visão calvinista. Ok? Então, João Calvino vai ficar em Genebra, pastoreando ali em Genebra, pregando a sua palavra, e o ministério de Calvino foi crescendo, foi varrendo todo o continente europeu, ok? Ali começou a crescer o movimento calvinista, começou a crescer até regiões onde tinha sido invadido pelo luteranismo, ok? Cresceu na França, em Genebra, que é reduto exatamente da reforma calvinista. A Inglaterra cresceu ali, encontrou terreno fértil, então cresceu profundamente. Inclusive, o movimento calvinista vai atingir exatamente Estados Unidos por conta de colonos calvinistas, ou seja, puritanos que foram para os Estados Unidos. Então ali ele vai encontrar, por um determinado momento, ele vai encontrar uma resistência, porque a elite local em Genebra, muitos deles viviam em pecado. Só que ele não concordou em dar ceia àqueles que viviam em pecado, em função da palavra de Deus. Então ele negava dar comunhão para aqueles que ele entendiam, que ele sabia que eles viviam no pecado. Até que um dia específico, parece que é festa de Páscoa, alguma comemoração religiosa importante, ele recusou a dar ceia para essa liderança. Então ele vai ser o estopim, ele vai ser expulso então da Genebra, ok? Ele saiu da Genebra fugido e foi embora, ok? E deixou a Suíça e continuou seu trabalho. Até que depois de 3 anos, passado 3 anos, as pessoas entenderam que eles cometeram um erro. Porque Genebra já era um estado, aliás, uma cidade religiosa, ok? Profundamente cristã, e uma cidade reformada. E João Calvino conduzia a cidade como ninguém. Então, aí eles vão novamente chamar João Calvino para ele voltar para a cidade, assumir o pastorado da cidade, continuar pastoreando. Inclusive ele foi confiado também posteriormente cargos políticos, tá? Ali como regente da cidade. Então ele vai fazer um ótimo trabalho ali, e João Calvino, assim, Genebra, Suíça, vai se tornar uma cidade eminentemente protestante, eminentemente calvinista, e assim a história de João Calvino vai varrer toda a Europa e o mundo todo como nós conhecemos hoje. Lembrando, eu resumi, isso é resumo de resumo da obra e da vida de João Calvino. Nós não queremos que esse vídeo fique extremamente longo, por isso que nós pegamos esse aspecto mais resumido. Então, eu quero falar um pouco sobre as obras de João Calvino, o que ele vai trabalhar, principais ideias de Calvino tem a ver com salvação, só é atingida através da fé. Essa ideia do Calvino. Ele vai trabalhar a ideia de predestinação, que ele herdou de Santo Agostinho, ok? Então ele vai trabalhar com a ideia de predestinação. A salvação é concedida por Deus somente para algumas pessoas eleitas. E a nossa vida material aqui na Terra, a nossa condição material, ele é sinal para você entender que uma pessoa é predestinada à salvação. Não são todas as pessoas que são destinadas à salvação. Apenas alguns que ele chama de predestinados. Outra ideia, todo homem é pecador por natureza. Todo homem é pecador. Por ser pecador por natureza, ela não tem condição de correr em busca de salvação. Então precisa ser predestinado por Deus para isso, ok? A realização do culto religioso deve ser feita em local simples e sem imagens.
o culto deve ser composto apenas por comentários bíblicos, sem cerimônia, sem aparato, sem incensário, sem monte de cruzes, sem monte de artifícios, sem monte de cerimônia, tem que ser apenas por comentários bíblicos, ok? Porque a Bíblia é a nossa regra da fé. Realização da Eucaristia e do batismo. Foram únicas coisas que ele manteve exatamente dentro desse movimento protestante, ok? Então, teve algumas obras aqui, eu vou falar de algumas obras de João Calvino, ele vai deixar algumas obras muito importantes também para a igreja, ok? Para o movimento que ele criou. Então, de Clemência, uma das obras que ele escreveu, uma das primeiras obras dele, a obra anotada de Sêneca, 1532, ele vai escrever em 1534 também uma obra que ficou conhecida como Psicopaníquia, ok? Ele vai escrever a famosa Instituto da Religião Cristã em 1536 e Catecismo de l'Église de Genève, ok? Escrito em francês, obviamente, em 1542. Então, a vida de João Calvino não se restringia ao pastorado, à pregação da palavra. Inclusive, ele era conhecido como um grande pregador, um grande teólogo, que tinha esse embasamento enorme na palavra de Deus e dom da pregação, dom da fala. Que lembrando que ele já tinha feito direito, ele tem todo um preparo e depois um profundo conhecedor da palavra de Deus. Então, isso vai ajudar ele no seu ministério. Então, ele vai tornar um grande pregador do Evangelho, com o dom da fala extremamente marcante. Então, isso vai fazer parte do ministério de João Calvino. Então, e mais outras coisas aí que nós não citamos, que envolve a vida do nosso grande reformador, João Calvino. Você que nos assistiu até aqui, nós te agradecemos. Obrigado por chegar aqui e Deus te abençoe. Até mais.